Se você é fisioterapeuta intensivista, atua em UTI, seja adulto, pediátrico ou neonatal, eu tenho certeza que você avalia a oxigenação do seu paciente, certo? Se não avalia, deveria estar avaliando. A oxigenação é uma etapa importante da nossa avaliação e nós temos várias formas de avaliar como está a oxigenação do paciente. Agora, qual que é a melhor forma? Será que é avaliar como está a oxigenação por meio da saturação de oxigênio, seja periférica ou seja mesmo a saturação arterial avaliada na gasometria, ou pela PaO2, a pressão arterial de oxigênio? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre as diferenças de avaliar a oxigenação pela saturação ou pela PaO2. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Pois bem, quando a gente fala em oxigenação, a gente quer saber o quanto que o nosso sistema respiratório está realizando de trocas gasosas e o quanto que dessas trocas gasosas está chegando até os tecidos, porque o objetivo final é esse. O oxigênio chega do meio externo, do alvéolo, passa para o capilar, mas e aí? A partir do capilar, ele precisa ser entregue para os tecidos, porque as nossas células, todas as células do nosso organismo precisam de oxigênio para sobreviver, para conseguir manter as suas funções adequadas. Então, o objetivo final do sistema respiratório é, claro, fazer trocas gasosas, mas para que o sistema cardiovascular leve esse oxigênio até as células e traga de volta o CO2 para poder ser eliminado pelo sistema respiratório. Mas pensando aqui em troca de oxigênio. Quando a gente pensa, então, nessa entrega de oxigênio aos tecidos, isso é muito importante e a gente vai avaliar essa oxigenação principalmente por dois parâmetros. Primeiro, pela saturação de oxigênio, e essa saturação pode tanto ser a saturação periférica avaliada pelo oxímetro de pulso, como pode ser também a saturação arterial que a gente avalia direto no gasômetro, quando é coletado um sangue arterial e avaliada a gasometria arterial do paciente. Então, saturação de oxigênio é um parâmetro. O outro parâmetro é a PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio. Nós temos, então, uma pressão de oxigênio que está sendo exercida no sangue, que é avaliada a partir da gasometria arterial. E a partir dessa PaO2, muitos índices foram sendo descritos, como a relação PF, PaO2 dividido pela FO2, para avaliar como estão as trocas gasosas. Inclusive, essa é uma das formas de classificar a síndrome do desconforto respiratório agudo, de acordo com a classificação de Berlim, por exemplo. Mas será que a PaO2 é a melhor forma de avaliar a oxigenação? Aqui eu quero levantar essa questão, daí a gente precisa voltar um pouquinho na fisiologia. Quando a gente pensa em trocas gasosas, o oxigênio está passando do alvéolo para o capilar e daí então o sistema cardiovascular vai mandar esse oxigênio até todas as células por meio do sangue. E como que esse oxigênio então vai ser carregado no sangue? De duas formas principais. Primeiro, ligada à hemoglobina. Quando oxigênio e hemoglobina se ligam, eles formam o que é chamado de oxihemoglobina. Além disso, uma parte desse oxigênio é transportada até as células, dissolvido no plasma. Mas, já começo aqui a te questionar. Qual que é a principal forma de transporte do oxigênio? Quando a gente estuda lá na fisiologia básica, desde a graduação, a gente já entende que a principal forma de transporte de oxigênio é na forma de oxihemoglobina, ligada à hemoglobina. E de fato, quando o oxigênio é ligado à hemoglobina, cerca de 98% do transporte de oxigênio acontece dessa forma, ligado à hemoglobina. Os outros 2% acontecem na forma dissolvida no plasma. E isso acontece principalmente porque o oxigênio ele é pouco solúvel em soluções aquosas, como é o plasma. Então, de um modo geral, apenas 2% do transporte acontece na forma dissolvido no plasma e 98% acontece na forma ligada à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Esse transporte dissolvido no plasma, ele não é eficaz, tanto que é a menor porcentagem. Se a gente fizer a análise, cerca de 3 ml de oxigênio são carregados por litro de sangue dessa forma dissolvida no plasma. Se a gente pensar num débito cardíaco de 5 litros por minuto, e considerando que as nossas células precisariam que cerca de 250 ml de oxigênio chegasse por minuto até ali para poder realizar suas funções, essa é uma forma muito ineficaz.
Por isso, então, a principal forma de transporte de oxigênio e mais eficaz é o oxigênio ligado à hemoglobina, certo? Entendemos até aqui. Agora vem então como avaliar a oxigenação. Será que é melhor pela PaO2 ou pela saturação de oxigênio? Quando a gente está analisando a saturação, a gente está analisando o quanto que a hemoglobina está ligada ao oxigênio. Cada molécula de hemoglobina pode se ligar até 4 moléculas de oxigênio. E essa saturação, então, é uma porcentagem porque mostra o quanto que essas hemoglobinas estão ligadas ao oxigênio. Se eu estou falando que é uma saturação de 98%, por exemplo, 98% dos sítios de hemoglobina estão ligados ao oxigênio. Agora, quando a gente está falando de PaO2, a gente está falando de pressão de oxigênio e isso vai demonstrar então qual que é a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma. Então, saturação reflete o quanto de oxigênio está sendo transportado pela hemoglobina, enquanto que PaO2 reflete o quanto está sendo dissolvido no plasma. Nós acabamos de conversar que a forma ligada à hemoglobina é muito mais eficiente e é a maior porcentagem, cerca de 98% do oxigênio é transportado dessa forma. Então faz muito mais sentido para a gente avaliar a eficácia do transporte de oxigênio, avaliar como está a oxigenação, avaliando a saturação. E aí eu posso avaliar a saturação na própria gasometria, mas eu posso também avaliar pelo oxímetro de pulso, que muitas vezes é confiável. É claro que o equipamento deve ser adequado para isso, mas os monitores que a gente tem em hospital, de um modo geral, tem tecnologia para que essa avaliação seja fidedigna e a gente tem, então, um bom resultado de forma não invasiva em tempo real. Quase que em real, porque tem um pequeno atraso ali, mas a gente tem, então, essa forma não invasiva contínua de avaliação da oxigenação por meio da saturação periférica de oxigênio na oximetria de pulso. Enquanto que para avaliar a PaO2 eu preciso da coleta da gasometria arterial, que na ANEL não é tão simples assim, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. A gente não tem coleta de sangue arterial toda hora na ANEL, isso dá muita alteração de resultado por conta da dor que é gerada, mas também por conta do volume de sangue desse recém-nascido. Então muitas vezes a gente vai basear a nossa avaliação da oxigenação na oximetria de pulso, na saturação periférica de oxigênio, que reflete muito mais como está a entrega de oxigênio aos tecidos do que a PaO2. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou até agora, a gente avalia a oxigenação do paciente de um modo muito geral, é claro que tem vários índices que podem ser avaliados, mas de um modo geral, 2 parâmetros principais mostram como está a oxigenação. A PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio, e a saturação de oxigênio, que pode ser a periférica ou arterial avaliada na gasometria. A saturação de oxigênio, ela mostra pra gente, ela reflete o quanto de oxigênio está sendo transportado pela hemoglobina, que corresponde a cerca de 98% do transporte de oxigênio no sangue. Já a PaO2 reflete pra gente o quanto de sangue está sendo transportado dissolvido no plasma, que corresponde apenas a 2%. Então, a saturação reflete muito melhor para a gente como está a entrega de oxigênio aos tecidos comparado à PaO2. Eu espero que você tenha entendido esse tema. Se você gostou, deixe aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!